Então, vamos ver aqui exercício sobre teste de proporção e que quadrado. Antes de mostrar, né, exatamente as perguntas, os quesitos, quero aqui entender o contexto com vocês sobre o exercício. Então, foram coletados imóveis, apartamentos no centro de Florianópolis, e as características dos imóveis podem ser observadas aqui na tabela 1, que está logo a seguir. E as figuras 1 e 2 apresentam os imóveis utilizados no estudo e a variação do valor unitário pelo método da krigagem. Então aqui a gente tem os imóveis, né, e a disposição deles aqui no centro. Cada imóvel tem seu identificador, por exemplo, aqui nós temos o imóvel 12, né, ID 12, aqui o ID 53 e assim os demais. Aqui nós temos uma figura que, é claro, não vem ao caso aqui o método que a gente utilizou para formar a figura, mas eu só quero mostrar para vocês que há uma variação no preço de acordo com a distância do imóvel até a beira-mar, que é o nosso polo aqui valorizador. Então aqui a gente tem a beira-mar e de acordo com a distância a gente vai tendo variações no valor unitário, né? Aqui, ó, o VU é o valor unitário, a gente vê aqui nessa escala, né, que quanto mais azul, essa região aqui mais baixo, os valores são menores, e aqui quanto mais aqui vermelho, ó, que são esses valores aqui de cima, a gente tem valores maiores, nessa região aqui de vermelha. O que é que acontece? Visualmente a gente percebe que há uma clara divisão, né? Essa região aqui, que é uma região mais próxima à beira-mar, são imóveis mais valorizados, e aqui já essa região temos imóveis com preço unitário, como a gente vê aqui, o valor unitário menor. Então eu quero mostrar essa figura porque vai ser importante esse entendimento ao longo do exercício. Aqui nós temos a tabela com os imóveis e suas características, aqui o valor total, o valor unitário, que é o total sobre a área, aqui nós temos área, número de suítes, padrão, número de vagas de garagem e a distância à orla. Essa distância à orla é a distância reta, não é a distância percorrida por um veículo, não. Viu? Por exemplo, aqui o ID1 fica aqui, ID1. Então, daqui até a orla, né, essa direção aqui, nós temos exatamente ali mais ou menos 1 quilômetro, que é o que ele fala. Então, assim, essa distância é a distância reta. E o padrão aqui, esse padrão, foi feito uma divisão de 1, 2, 3 e 4. Sendo que 1 e 2 são os melhores, né, padrão melhor, e 3 e 4 são menores, a qualidade. Aqui eu até separei essa parte, que foi do relatório produzido. A gente tem padrão baixo e padrão médio, 4 e 3, e padrão alto e padrão fino, 2 e 1. Então, esses são os agrupamentos. Então, aqui os dois quesitos, né? O pesquisador deseja saber: há diferença significativa na proporção de imóveis com padrão 1 ou 2 e com padrão 3 ou 4? Ou seja, agrupando aqui, né, que é um padrão melhor, 1 e 2, 3 e 4, que a gente vai fazer esse grupo, que tem um padrão mais elevado, e esse outro grupo que tem um padrão menos elevado. Então a gente vai fazer essa comparação. Será que existe diferença significativa na proporção entre esses padrões, né? Entre a quantidade, no caso aqui, sempre lembrando que é proporção. Então a gente vai fazer essa verificação aqui no A. Né? E o B, né? Claro, o B é a proporção de imóveis de maior ou menor padrão é igual entre os imóveis localizados nas duas regiões em estudo? Ou seja, será que essa proporção de imóveis de maior ou menor padrão, ó, maior padrão, menor padrão, será que essa proporção
ela independe da região onde está localizada, né, onde está localizado o imóvel. Existem duas regiões, né, a mais valorizada e a menos valorizada. Isso eu vou falar quando chegar no item B, a gente define melhor isso. Primeiro, a gente tem que dividir em dois grupos, né? Como nós vimos, está subdividido em 1, 2, 3 e 4. Então, a gente vai dividir esse aqui, 1 e 2, em um melhor padrão e esse aqui como menor padrão. Então, para isso, tudo que for 1 e 2, a resposta vai ser sim, ou seja, tem um melhor padrão. Se eles estiverem 3 ou 4, então a resposta é não. Tipo, não tem o melhor padrão. Entendeu? Então, é isso que vai ser feito aqui nessa questão. No caso, para fazer isso, a gente vai utilizar essa condição, essa condicional dentro do calc. Ou seja, se a célula tiver o padrão menor ou igual a 2, ou seja, ele entra nessa situação, melhor padrão. Então, sim. Né? Vem aqui, sim. E se ele não tiver menor ou igual a 2, com certeza ele tem que ser o restante, que está aqui, 3 ou 4. Então, ele entra automaticamente no não. Agora, a gente pode usar já essa planilha dentro do R. Né? Já pode utilizar ela dentro do R. Deixa eu só tirar esse preenchimento de cor. Está aqui, ó, padrão, condição. E já pode importar ela para o R, assim. Temos também que observar quais são as hipóteses. A hipótese nula é que a proporção de imóveis de melhor padrão é igual à proporção de imóveis de menor padrão. E a alternativa é que é diferente, né? A proporção de imóveis de melhor padrão é diferente da proporção de imóveis de menor padrão. Então, a gente vai verificar o p-valor. Esse é o caminho, né? Conforme o material da professora Vera, a gente vem aqui em estatísticas, dentro do R, frequência, proporção, teste de frequência, proporção, uma amostra. Para mostrar aqui, dentro faz isso. Estatísticas, frequência, proporção, aqui na primeira opção, uma amostra. E a gente vem aqui qual? No caso é o padrão, né, que a gente está observando. Fica diferente, alternativo. De confiança 95. Ok. Então a gente vai receber isso como resultado e a gente olha para o p-valor. Né? Eu vou lá no PDF que está mais fácil de visualizar, aqui está bem maior. Então aqui a gente tem esse p-valor que evidentemente é menor, né, que o 0,05, que é a nossa referência. Se é menor, então a gente rejeita a hipótese nula e admite o H1. O que é o H1? Que existe essa diferença. Né? E essa diferença ela é significativa, já que passou no teste, né, estatístico. Então, a gente tem essa diferença. Então, há diferença, né, que é o H1. Então, o item B fala sobre esse quesito, né, que o avaliador também pretende saber, e diz o seguinte: a proporção de imóveis de maior ou menor padrão é igual entre os imóveis localizados nas duas regiões em estudo, mais valorizado e menos valorizado. Então, ele quer saber se a proporção de imóveis que tem maior ou menor padrão, como a gente já mostrou lá em cima, né, imóveis 1 e 2 são de maior padrão e 3 e 4 são de menor padrão. Então, ele quer saber se essas proporções são iguais, né, entre os imóveis localizados nas duas regiões. Que regiões são essas? São as regiões mais valorizadas e a menos valorizada. Né? A região mais e menos valorizada. No caso, essa região, são essas regiões aqui. Aqui a gente tem duas regiões, né, no mapa. Essa região que está mais valorizada e essa região que ela é menos valorizada. Não quer dizer isso, eu não estou querendo dizer que essa região é uma região ruim. A gente só afirma aqui que com relação a esse polo valorizante, né, que é a beira-mar, essa região de cima
ela tem uma valorização maior, como a gente viu aqui na imagem. Então, a gente vai fazer esse estudo agora pelo teste. Só que assim, será que a gente tem que usar o Qi quadrado aqui? Né? É uma pergunta que surge. E por que a gente vai usar o Qi quadrado? Primeiro, a gente tem que entender qual é a relação, né? E será que existe essa relação entre região valorizada e padrão do imóvel? Será que existe essa relação? Então, para tentar entender isso, vamos imaginar aqui um construtor que compra aqui um lote, né, nessa região, que com certeza é um lote muito caro, e ele vai construir aqui um condomínio. Então, o mais lógico, mais sensato é que ele construa um condomínio de alto padrão, porque aí ele vai conseguir vender por um preço bem alto, que vai conseguir retornar para ele o que ele investiu e também dar o lucro dele. Se ele construir aqui um condomínio de baixo padrão, possivelmente ou ele vai ter um lucro muito pequeno ou ele até pega prejuízo diante do investimento que ele fez, né, de toda a construção, enfim. Então talvez ele pegue prejuízo ou simplesmente deixa de ganhar o que ele poderia. Né? Então espera-se então que nessa região os empreendimentos eles sejam com um padrão mais elevado, porque é uma região muito cara, uma região muito valorizada. Então espera-se que haja essa relação naquela região. Então, como há essa relação, a gente vai usar o Qi quadrado. Para definir qual relação, qual é a região de melhor ou pior localização, eu defini aqui uma faixa de 320 metros. Por quê? 320 metros ele fica mais ou menos nessa região aqui. Ó. Mais ou menos essa linha aqui. Né? Essa distância é mais ou menos 320 metros. Então, como essa faixa é a faixa mais valorizada conforme o mapa aqui, então eu defini esse 320. Então, todo imóvel que tiver menor ou igual a 320, ele leva o sim. Esse sim ele significa o quê? Que o apartamento tem boa localização com relação à beira-mar. E o não, que o apartamento ele tem uma localização inferior, uma pior localização com relação à beira-mar. Então, as hipóteses são as seguintes. A hipótese nula é que a proporção de imóveis de maior ou menor padrão é igual entre os imóveis localizados nas duas regiões de estudo. E o H1 é que é diferente, né? Que essa proporção é diferente dependendo aí da região em estudo. Como eu já falei, né, lá em cima, anteriormente, aliás, que espera-se que exista essa relação entre a região valorizada e o padrão. Então, a gente vai usar o Qi quadrado. Para isso, a gente vai verificar o p-valor. No material da professora Vera, a gente vê esse caminho no R. Vai em estatísticas, tabela de contingência e tabelas de dupla entrada. Então, estatísticas, tabela de contingência e tabela de dupla entrada. Então, a gente vai usar o que? O padrão e a localização. Né? Localização. Também, conforme indicado pela professora Vera, a gente vê que tem que deixar essas percentagens aqui, né, para fazer a verificação dos pressupostos. Já já a gente vai comentar a respeito. Então, deixa marcado dessa maneira como a professora Vera falou lá na aula dela, no material dela. Dá o OK. E a gente vai ver aqui que nos retorna um p-valor. Só que antes de usar o p-valor, a gente vai ver essas frequências aqui embaixo. Né? Ver se elas seguem os pressupostos. Vou aqui para o PDF, que está melhor de visualizar. Então, nesse caso aqui, a gente vê que não tem nenhum menor que 1, e nem menor que 5. Então, OK. Aqui já vai OK. Só para mostrar aqui, esses são os pressupostos. Né? Eu estou aqui no material da professora Vera. No nosso caso, o N é maior que 20. E nesse caso aqui, é aceitável que as frequências esperadas
sejam menor que 5 nessa situação, né? Só que no nosso caso nem isso precisou observar, porque nenhum é menor que 5. Se fosse algum menor que 5, a gente ia ver se isso acontecia no máximo em 20% das células. E nunca pode haver frequências menor que 1. No nosso caso já está tudo ok e a gente aceita esse p-valor. O p-valor aqui é esse, a gente vê que é bem menor que 0,05. Com isso a gente rejeita a hipótese nula e estatisticamente a gente admite o H1. E o que é o H1? O H1 diz que existe essa diferença, né? Então essa diferença é significativa. Né? A proporção de imóveis de maior ou menor valor, de maior ou menor padrão, é diferente entre os imóveis localizados nas duas regiões em estudo. E só para ficar mais claro isso, a visualização, né, pelo teste já está ok. Só para visualizar aqui, eu vou abrir esse programa, que é o QGIS, e vou colocar aqui o padrão. Sim significa o padrão legal, né? E o não, um padrão inferior. Se a gente for ver aqui nessa região, que é a região de maior valorização, a maioria é sim. Você vai ver que tem muito sim aí nessa região. A proporção de sim é muito grande. Praticamente a gente vê poucos nãos aqui, ó. Tem um aqui, outro aqui, mas a maioria são sims, nessa região mais valorizada, ou seja, a maioria dos apartamentos realmente tem um padrão melhor nessa região. Já nessa região inferior aqui, ó, que é a região menos valorizada, vamos dizer assim, a gente vê uma proporção menos desequilibrada entre sim e não. Lá tinha muito sim, aqui a gente já começa a ver sim e não, né, com uma proporção menos desequilibrada do que lá em cima. Então é isso, pessoal. Obrigado e qualquer coisa pode entrar em contato. Bons estudos.